isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e hoje nós teremos a presença de Juca Novaes. É um prazer. Antes disso, vamos fazer um jabazinho, né? Nós estamos aqui na Vila Brasil Casa, o nosso programa é itinerante, acabamos indo em vários lugares e é muito bom porque vocês conhecem cenários diferentes. Juca, é um grande prazer tê-lo comigo aqui conosco, né, gente? Todo meu. Juca, conte pro pessoal quem é você. Quem sou eu? Se apresente para o público. Bom, eu sou... na verdade, eu tenho um grande conflito profissional, né? Porque eu estudei Direito, mas eu já tinha uma ligação com música. Então, desde o início da faculdade, até depois de formado, eu me dividi entre essas duas coisas, né? Então, hoje eu sou um advogado com especialização em Direito Autoral, porque foi, na verdade, o link que eu consegui entre a arte e o direito, né? Então, eu atuo profissionalmente tanto como advogado, atendendo a causas de direito autoral, como compositor e cantor e produtor. E tenho ido assim nessas duas searas aí da sua vida. Mas depois eu vou contar tudo para vocês, nós mostraremos, esmiuçaremos toda a questão do Juca. Mas, num primeiro momento, eu acho bacana nós entendermos o direito autoral, como é que é isso? E como é que ele fez esse link com a música enquanto cantor, compositor? Como é que é isso, Juca? Então, o direito autoral é uma coisa que muitos consideram que é uma coisa do século XIX, porque é o estudo da defesa dos direitos dos autores, dos criadores de arte. Isso envolve tanto músicos, compositores, como pintores, artistas plásticos, autores de teatro, autores de cinema. E aconteceu uma coisa no final do século passado que foi algo revolucionário, que foi o advento da internet. Então o direito autoral passou a ser visto como inimigo da internet. Na verdade, o que o direito autoral faz é defender os autores para não permitir com que as criações desses artistas, de todos os gênios, sejam distribuídas de uma forma gratuita. Na verdade, a grande discussão que se faz hoje nesse meio é a justa remuneração ao autor. Você labutou aí em casa, não é? Vamos supor, seja qual arte que você pratique, e outra pessoa vai auferir da sua labuta, não está correto? Exatamente, não é assim? Exatamente. E no seu caso foi a música. Exatamente, porque a gente pode fazer uma divisão assim da relação da música com o direito autoral e com a internet em três fases diferentes. A primeira foi que surgiu no final do século passado, que a gente pode chamar do momento Napster, que era um site norte-americano que distribuía desenfreadamente músicas de todos os gêneros sem qualquer pagamento. E as gravadoras quase quebraram, porque a pirataria digital cresceu assustadoramente, as pessoas não compravam discos mais. E aí então teve uma ação judicial nos Estados Unidos contra essa empresa, a Napster, e a Napster foi condenada. Aí então, o que se pretendia é o seguinte, é que a música esteja disponibilizada, mas que alguém pague por isso. Não se quer que o consumidor pague, mas esses grandes portais da internet que ganham muito dinheiro com isso, o Google, o Facebook, a Amazon, todos eles, que eles paguem uma parte do lucro que eles têm que seja destinada para os criadores. Aí veio a segunda etapa, que foram as primeiras experiências remuneratórias, no caso da música, como o iTunes, por exemplo. Foi quando as pessoas começaram a pagar para usar a música na internet. E agora nós estamos no terceiro e mais revolucionário desses movimentos, que é o movimento do streaming, que é o Spotify, o Deezer, agora tem o YouTube Red, né? Então as pessoas não compram mais discos, porque tudo está nesses portais. O Spotify tem 40 milhões de obras musicais, de todos os gêneros. Olha, até lembro disso, uma coisa para te falar, Juca. Vocês sabem aí em casa que eu tenho um canal no YouTube, então, quando eu já sabia que eu não poderia usar determinadas músicas, e o YouTube te disponibiliza várias, assim, livre acesso. Porém, um pedacinho ou outro, o autor reivindicou e ele ganha. Todas as minhas visualizações, ele que ganha, gente. Só para vocês terem noção, eu trabalhei no vídeo. Mas não é direito, gente. Não tem como. Sim, exatamente. Mas a grande questão hoje é a justa remuneração. Porque, na verdade, os autores ganham
os artistas e os autores, quando eu falo os artistas, são os intérpretes, né? Mas os autores também ganham quando a música é executada. Quando alguém ouve uma música minha no Spotify, por exemplo, eu vou ganhar. Só o que se paga hoje é muito baixo. Tá. É muito baixo. No Brasil ou em outros países? Em todos os lugares, no todos mundo. Os lugares, tá. Fizeram um estudo nos Estados Unidos há 4 anos para mostrar quanto fica com a gravadora e quanto fica com o artista. 97% para a gravadora, 3% para o artista. Mas em isso resumo, sim, é uma coisa assim, tem um artista norte-americano, o Ed Schwartz, que é presidente de uma Sociedade de Defesa dos Autores Internacional, que ele era um compositor com músicas gravadas por vários artistas famosos dos anos 70, como Doobie Brothers, Carpenters e outros mais. E quando ele vendeu o primeiro 1 milhão de discos, da primeira música dele que ele fez sucesso, ele comprou uma casa em Nashville, com o dinheiro desse 1 milhão. Agora ele fez as contas. Com 1 milhão de views no Spotify, ele comprou um Big Mac. Entendeu? Então existe uma diferença de quantificação. Assim, um Big Mac e uma casa. Isso, okay, gente. Extraordinária diferença. Por isso que hoje a grande questão é a justa remuneração aos autores. Porque assim como existem autores que fazem shows, que se apresentam ganhando cachê, existem muitos autores que são só compositores. Então eles não se apresentam, eles não cantam, eles só ganham a receita da música que eles criam e que é gravada por outros. Então, se diminui tanto assim o valor a ser pago para os autores, essas pessoas vão mudar de profissão, né? E o Brasil, que tem uma das músicas mais ricas do planeta, vai ver com que muitos... Quero que você pegue. Gente, presta atenção aí. Olha aí, vamos lá. Nos mostre vamos lá, um plágio que seja recorrente na sua seara enquanto advogado. Sei. Ou que seja mundialmente conhecido, alguma coisa cabalmente que todos vocês reconhecem enquanto plágio. Vamos lá. Sim, Mas fale os nomes de ambos, porque nem todos nós sabemos, né? Quando a gente fala de direito autoral, uma das primeiras coisas que as pessoas se lembram é do plágio, né? Que o plágio é uma coisa que a gente tem uma vaga ideia. O que é o plágio? Plágio é você copiar a música de outra pessoa, por exemplo. Mas não é só em música, isso é em literatura, isso é em artes visuais, artes plásticas. No caso do plágio, em relação à música, você consegue detectar, às vezes, você está ouvindo uma música e você fala, nossa, essa música é parecida com outra música. Tem gente que tem memória auditiva, gente. Exatamente. Eu sou meio maestro Zezinho Manota, eu falei pro Juca aqui nos bastidores, entendeu? Então eu escuto uma coisa, já... Tchan, sabe, Silvio Santos? Não é? Então, você já ouve, já liga, faz tem um muita, link. porque pensa no seguinte, quantas canções são criadas todos os dias, né? E fazer uma canção é igual você fazer um texto. Você precisa de 4 elementos, que são os 4 elementos da canção popular. Quais são? Os 4 elementos são o seguinte, a melodia, que, por exemplo, eu vou cantar uma melodia aqui. Isso é uma melodia, é uma linha melódica. O que é isso? Eu já não sou de melodia, então, não consigo. Então, mas eu poderia colocar uma letra aí. Assim como a cachoeira na terra. Tô inventando uma canção agora, certo? Que tem uma melodia e uma letra. Mas só para mostrar o que é a melodia. A melodia é o que a gente pode chamar uma sucessão de notas. Cada pó, cada isso é uma nota. Gente, eu sou tão ignorante, eu tô aprendendo aqui, é uma aula de música. Então, mas aí, esse é o primeiro elemento, a melodia. É o elemento mais identificável quando existe um plágio. Tá. Aí tem a harmonia. A harmonia é o menos compreensível elemento da obra musical, que é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é harmonia, ó. Esse eu já curto, esse eu já sei. Então, isso aqui é como se fosse, popularmente se chama de acompanhamento. É o que dá link pra gente aí de casa, não é, gente? Fala pra mim. É o que a gente consegue. Então, mas você não consegue ouvir só isso sem... Tá faltando alguma coisa. Então, por exemplo, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Então veja que aqui tem a harmonia, assim como eu falei que a melodia é uma sequência de notas, a harmonia é uma sequência de acordes. Nome esquisito, né? Acorde. O que é acorde? Acorde é quando você toca várias notas ao mesmo tempo. Eu vou tocar 5 notas ao mesmo tempo. Esse é um acorde. Ó, uma nota, 2,
3, 4 notas simultâneas. Agora vem mais outras 4 notas. Agora vem mais outras 4 notas. Cada uma dessas 4 notas juntas que eu toquei é um acorde. A sequência de acordes é a linha harmônica, que é um elemento muito importante da canção. Assim, mas é muito difícil você dizer que é um plágio você tocar isso aqui, ó. Se uma pessoa faz isso aqui, depois faz isso aqui, depois faz isso aqui, você vai falar, opa, isso é um plágio. É muito difícil isso ser reconhecido como plágio. A partir de quanto tempo dessa junção a criatura é enquadrada enquanto... Então, não existe uma lei que diga concretamente isso, mas existe uma regra internacional que diz assim, que são 8 compassos. Só que é uma regra que, como ela não é lei, então ela não é aplicada... Ela é discricionária. Ela é discricionária, porque o que a análise do plágio busca é a intenção. Você procura demonstrar que houve uma intenção daquela pessoa em copiar a música do outro. Porque, na verdade, ele quer que as pessoas achem que aquela música que ele copiou do outro é dele. Aí ele vai oferir. Então tem um aspecto cerebral aí. Tá. Né? Porque a música ela tem uma coisa intuitiva, ela tem uma coisa emocional. Geralmente a criação da música tem isso aí. Mas o plágio não, o plágio é uma coisa cerebral. Uma coisa que a pessoa precisa provar que a pessoa tinha o dolo, tinha a intenção de fazer. De fazer, exatamente. Tá. Mas aí existem, porque é uma coisa, gente, tão bonita, né, vocês vão de convir, e precisa ter especialistas para fazê-lo, mesmo porque vocês vão de convir. O Juca está aqui, ele é um advogado de direitos autorais, mas quantos advogados de direitos autorais são músicos também para sentir tudo isso, não é? Ou Sim. Juízes ou promotores, no final das contas. Eu vou querer que o Juca nos conte exemplos sobre isso, porque existe uma coisa de o cérebro, o dolo, a intenção de fazê-lo. E quando a pessoa, sem querer, ela tem uma identificação, uma identidade, como o Juca nos disse nos bastidores. Então, existem vários casos assim que são... você consegue detectar que tem alguma coisa parecida, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá. Tem uma música do John Lennon que é assim... So this is Christmas... What have you done? Que tem uma versão em português, né? Com a Simone cantando. Ele fez essa música no início dos anos 70. Acontece que 10 anos antes tinha uma música de um trio pop norte-americano, Peter, Paul and Mary, que tinha uma canção que era mais ou menos assim. Porerorô. Porerororô, porerororô, ou seja, exatamente igual, até aqui exatamente igual. A mesma coisa. Acontece que o John Lennon nunca foi acusado de cometer um plágio. Mas na época dele vigia e no país Isso, que ele estava, não, na época, inclusive ele morava nos Estados Unidos, país onde foi gravado e lançado essa música do Peter, Paul and Mary. E quanto à lei? Então, mas acontece que a lei é o seguinte, que diz que se há um plágio intencional, você pode cobrar isso judicialmente. Acontece que os autores da música original acharam que não era um plágio, não é que não acharam parecido, mas acharam que o John Lennon não teria tido a capacidade de copiar essa música. E daqui a pouco, mais um pouquinho do quanto o Juca sabe, enquanto isso, e nos trazendo melodias para nós sabermos o que era plágio e o que não era, gente. Daqui a pouco. E é isso aí, voltamos no segundo bloco com o Juca nos contando um pouquinho mais sobre o plágio. Juca, qual é esse outro exemplo que você quis tanto nos contar? Então, eu falei do John Lennon, né, que é um artista da banda mais famosa de todos os tempos, que é os Beatles. Mas tem um outro colega dele dos Beatles, que é o George Harrison, que talvez a música de maior sucesso dele foi acusada como plágio e ele foi condenado e teve que pagar uma indenização, que é essa música aqui. My sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, you really want to see, Lord, you really want to see, Lord. E por aí vai. Essa música, ela foi considerada um plágio de uma canção de uma banda chamada de Chiffons, chamada He's So Fine, que é exatamente a mesma melodia.
De quem? Do Brasil? Não, esse do Brasil é outra que eu vou contar. Depois você conta. Eu já quero atropelar os burros aqui, gente. Que do Brasil tem eu acho que esse é o plágio mais escandaloso de todos os tempos. Então, olha, gente, escutem isso, mas você toque primeiro a deles lá, o plágio, depois o plagiado. Então, porque uma coisa que conta muito na questão do plágio é a originalidade. Então, a música tem que ter uma originalidade para que seja considerado que ela foi plagiada. Uhum. E temos um artista brasileiro que é o antigamente Jorge Ben, outro Jorge Benjor, que ele tem uma canção muito conhecida, que é assim... Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. Pepe, 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 pepe. Esse PP, repete o meu PP, eu tinha falado que o plágio normalmente são 8 compassos. Essa sequência de PPs, ela passa muito mais de 8 compassos. E acontece condenado em nível hard, gente. Então, mas aí acontece o seguinte, ele tocou, o Jorge Ben fez um show no Rock in Rio em 1985 e num dos shows do Rock in Rio estava o Rod Stewart. E o Rod Stewart voltou para Londres depois, e um ano depois ele lançou uma canção chamada Do You Think I Wanna Sex? E o refrão da música é isso aqui, essa é a melodia. É claro que com outra letra, uma letra em inglês, mas a melodia... Mas ele então, condenado em nível hard, daí você há de convir. Isso foi tão escancarado, assim, tão claro, que não precisou nem de uma ação judicial. Daí como é que é? Aí, quer dizer, se a pessoa, o representante, os advogados do Jorge Ben entrar em contato com os advogados dele, na verdade, as gravadoras, né? Porque a gravadora do Jorge Ben era uma gravadora multinacional, entrou em contato com a matriz lá, e aí o Rod Stewart, defrontado com aquela demonstração, que chegaram com a gravação e mostraram, ele reconheceu... E uma vergonha. Uma vergonha, e aí o que ele passou a destinar uma parte da verba disso para instituições de caridade, entendeu? Ou seja, a música pode continuar em voga, tocando... Sim, ela pode continuar em voga porque o Jorge Benjor concordou com isso. Porque o Jorge Benjor poderia ter pedido para tirar a música do mercado. Mas isso é uma promoção para ele. Vocês vão de convir, gente, nós, Tupiniquins, Jorge Benjor, né? Sim. Ele deixou com que Rod Stewart, exatamente, um astro pop, mantivesse o que ele fez. Exatamente. E é uma forma dele ficar aceso ainda no mercado, não claro, é isso, Juca? É isso mesmo. Eu sou super ignorante, tá? Mas é mais ou menos isso. É isso mesmo. A pessoa tem que ter sapiência. Exato. Ele tá mandando o meu nome, você entendeu? Mas isso a gente fica pensando assim, o que faria um artista como esse sentar um dia na casa dele e pensar, eu vou copiar aquela música? Eu acho que, na verdade, ficou no subconsciente dele, né? Então, vocês que são músicos, nós somos ignorantes em casa, claro que alguns de vocês não são, mas um músico, ele fica com aquilo ali na retina espiritual dele, na retina cerebral dele, que fica, quando ele vai criar, vai ter acordes, e de repente vão... ficar como crime, né? Vamos supor, eles vão se repetir ao ponto de ser enquadrado no plágio. Exatamente. Mas é muito difícil ter o processo de plágio e a pessoa ser condenada. Existem muitas coisas acontecem de uma forma extrajudicial, que ninguém fica sabendo. Entendi. Né? Para que não exponha as pessoas, né? Eu, como advogado, cuidei de uns 2 casos de uns 5 anos para cá, que era mais ou menos assim, eram artistas muito conhecidos e alguém surgiu, essa música parece essa música desse cidadão. Que nós podemos fazer sentados nessa saleta para não ir a tribunal. Não é, ninguém quer isso, ninguém quer isso. E normalmente o que acontece? Aí esse artista famoso
coloca aquela pessoa como parceiro na música. E daí essa pessoa passa a receber os direitos também sobre a música. Vira uma parceria. Vira uma parceria, meio obrigatória. Meio assim, imposta, né? Imposta, entendeu? A arma na cabeça. Tá entendendo, gente? E tem um caso interessante, que é talvez o caso mais famoso dentre artistas brasileiros, que é um caso que envolveu o Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos é um compositor de muitas canções, né? É um ícone nosso. É um ícone, é um compositor assim que ele faz sucesso já há 50 e tantos anos, sempre com músicas dele, de autoria dele. Então ele tem um acervo de canções muito grande. E ele tem um estilo de composição muito particular, né? Aí tinha um autor obscuro que compôs uma música inspirada em outra música dele, Roberto. E ele provou depois que ele tinha chegado com essa música e tinha presenteado o Roberto Carlos com uma fita cassete, com aquela canção que ele fez. E o Roberto fez uma outra música no disco seguinte, que era parecida com essa criação desse cidadão. Tinha ofertado, Aí o que aconteceu? Esse cidadão entrou com uma ação contra ele. E realmente, se você fosse pegar a melodia da música que ele entregou para o Roberto Carlos, e a melodia da música que o Roberto Carlos fez depois e gravou é idêntica, idêntica. E aí o que o advogado do Roberto Carlos tentou provar é que, na verdade, aquele cidadão já tinha copiado outra música do Roberto Carlos. Mas ele não precisava disso. Então, sim, mas é como se fosse assim, o plágio, como se fosse um autoplágio. Tá. Entendeu? Mas como nesse caso a prova do plágio é técnica, ou seja, o juiz que não entende de música, ele nomeia um perito, que ele vai lá e vai verificar, a melodia é isso aqui, é igual a outra? Então a conclusão do perito foi assim, essa música que o Roberto Carlos fez é exatamente igual à música que esse cidadão fez. Aí o Roberto foi... Porque Roberto é Roberto. Então, mas o Roberto foi condenado. Então tá, eu imaginei que o cidadão tivesse sido, porque Roberto é Roberto, não, o Roberto foi condenado, era uma música do Roberto, do Erasmo Carlos, chamada O Careta, e essa música, se você for lá nas reedições do disco, está lá, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Sebastião Camargo, que é o nome do cidadão que entrou com a ação. Parceiro dessa forma, né? Parceria um pouco imposta. Né? Imposta, você dá um chute quando tu entra no palco. Ai, Juca. Mas você veja como tem muito essa coisa de tantos milhões de canções que se fazem. É claro que vão ter coisas que se parecem, né? Mas conte um pouco mais, que você me contou nos bastidores sobre a identidade musical. Vamos supor, passam-se séculos e a criatura lança uma música que, né, vai ter aquela... Para nós, como é que é isso? Tem uma... uma passada de tempo muito grande, vamos supor. Tem um caso, por exemplo, tem o Frédéric Chopin, que é um artista polonês muito famoso no século XIX, né, que fazia músicas para piano. Mozart, essas coisas assim, exatamente, gente. A música Beethoven, erudita. Erudita. E o Chopin tinha uma canção no piano, que eu vou reproduzir mais ou menos aqui como que era, que a melodia era assim... Morero, oro, e por aí vai. Tá. Só que mais de um século depois, o Tom Jobim fez uma música chamada Insensatez, que usava mais ou menos essa harmonia do Chopin, que era assim: ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Mas isso não foi só o Tom Jobim. O Baden Powell fez uma música com o Vinícius de Moraes que era assim: ah, meu amor, não vá-se embora, vê a vida como chora, vê que triste essa canção. Ou seja, esses dois compositores brasileiros, assim como vários compositores de todo o mundo, eles usaram um tipo de harmonia que foi usada no século XIX pelo Frédéric Chopin. E sabe por quê? Porque o credor não cobraria os seus direitos. Chopin já deve ter reencarnado várias vezes, não viria cobrá-los. Sim, isso já tinha caído no domínio público, né? Mas isso fica com uma coisa assim, uma questão moral, né? De dizer, você copiou o Chopin. É uma questão moral, realmente. Mas isso não aconteceu porque se entendeu que era como se essa contribuição do Chopin e essa linha harmônica
já fosse incorporada ao patrimônio da humanidade, entendeu? E que fosse algo que pudesse ser utilizado e servir de base para outra canção. E mesmo porque Chopin, gente, são parcos os que o conhecem, o que o conheceram e leram sobre ele, não é? Então, tudo que vier como resquício dele, mesmo tão rico como o Juca nos trouxe de 2, né? Sim. Estaria de bom tamanho, senão nós não teríamos conhecimento daquela riqueza. Não é? E não que tenha sido um plágio. De repente foi uma identidade. Uma identidade, uma inspiração. Porque tanto o Tom Jobim quanto o Baden-Powell eram artistas eruditos. Tom Jobim era um pianista que estudou piano clássico, o Baden-Powell tocava violão clássico. Então eles conheciam o Chopin. Mas eruditismo contemporâneo. Isso, e uma questão, uma origem erudita aplicada à música popular. Tá. Né? Que isso é uma coisa que aconteceu muito no Brasil, assim, a partir dos anos 60, né? Com a Bossa Nova, depois com os compositores que surgiram nos anos 60, que eram artistas mais intelectualizados, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que utilizaram muitos elementos aí da linguagem mais erudita, tanto da poesia concreta, como também da parte musical, né? E o mais bacana disso tudo, gente, eu não digo mais, mas eu acho que paritariamente bacana é que o Juca faz parte de um quarteto, os trovadores urbanos. Isso. Sabe o que é isso, gente? É o resgate do romantismo. Eles fazem serenatas nas casas, fazem shows, participam de festas, trajados, né? Como é que é isso? Conta você, Juca, só você vai contar. Então, isso é uma coisa que aconteceu porque a gente, em Avaré, nossa terra natal, a gente fazia serenatas nas janelas das pessoas. Mas... eu nunca recebi. Eu vou falar com meu marido, Juca, seu amigo, eu vou falar para ele. Nunca recebi Pode uma cobrar serenata. ele. Então, mas era uma coisa que a gente fazia espontaneamente. Então, tinha assim quando eu morava em Avaré e meus irmãos também, a gente selecionava as pessoas para quem a gente ia fazer serenata, entendeu? Então, aquela menina que eu queria namorar ou que o meu amigo queria. Então, a gente fazia uma sequência. Isso durante alguns anos, quando eu era adolescente, ou um pouco além, a gente fazia isso. E aí mudamos para São Paulo e chegou numa época que a minha irmã, tenho 7 irmãos, né? Tem uma irmã que é a Maída, ela era jornalista na época e ela era diretora de redação da Rádio Excelsior, que hoje é CBN. E ela estava meio cansada daquela vida e ela foi para a Bahia de férias. E lá ela teve uma ideia e me ligou de um orelhão, porque naquela época não tinha internet, não tinha celular, não orelhão, tinha WhatsApp, gente, não tinha serenata. e-mail, não tinha nada disso, né? Me ligou de um orelhão falando o seguinte: eu tive uma ideia, vamos fazer serenata em São Paulo. Eu confesso que eu achei a ideia meio maluca no começo, porque eu ficava pensando em São Paulo, pensava no arranha-céu. Daí eu pensava assim, precisa de uma escada Magiros, né, para você fazer a serenata. Mas você acha que bacana, subindo, andar, né? Violino. Mas aí ela falou, não, vamos fazer. Daí a gente criou uma coisa de brincadeira, porque como morávamos eu e ela colocou um anúncio, ela tinha uma amiga na Vejinha, na Veja São Paulo, que era recém-criada, a Veja São Paulo, e colocou um anúncio, serenata, um anúncio de serenata. Aí começaram, pessoas ligaram em casa, olha, serenata. Gente, um simples anúncio. Exatamente. Daí a gente montou uma serenata, que era no Dia dos Namorados, em 1990, há 28 anos. Meu Deus, gente. E aí tinham 3 serenatas contratadas naquela noite, né? E aí a gente montou um time ali e eu segui o roteiro das serenatas que a gente fazia em Avaré, exatamente o mesmo roteiro, as mesmas músicas. E na época a Maída e a Valéria, cara, que hoje estão no grupo, elas não sabiam as letras, então elas iam com uma pasta, assim. Ai, que romântico. Elas lendo. Mas aí as serenatas deram certo, principalmente teve uma serenata para um delegado, que ele chorou muito. Bom, para encurtar a história, 3 meses depois a gente estava no programa do Jô Soares. Entendeu? Então, e nós gente, fomos 4 vezes no programa do Jô Soares, fomos na Hebe, fomos na Marília Gabriela, fomos no Faustão. E agora estou no meu. Tudo é uma evolução, né? Tá vendo, Juca? Não, e agora, depois de 10 discos, 2 DVDs, 3 turnês internacionais gravadas e depois que os Trovadores se tornaram uma instituição da cidade de São Paulo. Então, se você pegar hoje em São Paulo, por exemplo, as coisas mais marcantes de São Paulo, você vai ver que uma delas é a tal Seresta de Sexta. Eu andei pesquisando, tá? Para trazê-lo aqui, então, eu vi, Juca. Que toda sexta-feira tem uma serenata na Casa dos Trovadores, que fica na rua Emberê, em Perdizes,
que é uma casinha toda decorada, um sobrado. Nessa casa tem o Museu Silvio Caldas, que foi um grande seresteiro, um dos maiores cantores da música brasileira, com quem a gente fez vários shows no final da carreira dele. Então tem um museu dele lá, várias peças dele lá nessa casa. E toda sexta-feira tem uma serenata que para a rua, entendeu? Eu Aí quero, tem pipoqueiro, gente. tem... Produção, vamos? Vamos fazer programa lá? Então virou o Trovadores Urbanos, muito além de ser um quarteto vocal que gravou esses discos. Dentre os discos que a gente gravou, tem 3 discos que a gente fez um trabalho de pesquisa na música de São Paulo, do estado de São Paulo. Então se tornou uma coisa institucional da capital paulista mesmo, né? E é o tempo inteiro, né? Vocês são chamados? É o tempo inteiro, porque na verdade no começo éramos só os 4, mas isso se tornou impossível, porque a coisa começou a crescer de tal maneira que era serenata todo dia, toda hora. E aí tem a serenata onde você imaginar. Serenata no táxi, também, né? serenata na cadeia, táxi, serenata no ônibus. Na cadeia? Na cadeia, sim, na cadeia. Várias serenatas na cadeia. Como no assim, cemitério. Juca? Na cadeia, a pessoa estava presa e a mulher do cara que estava preso queria fazer uma serenata. Sabe quando quer fazer serenata? E aí? Teve uma serenata muito engraçada que foi num ônibus que era do começo, a gente entrou no começo da Avenida Paulista e foi até a final da Paulista. E era para fazer uma serenata, era uma moça pedindo o cara em namoro. Então a gente entrou no ônibus, começou a fazer a serenata para ele. E aí quando chegou no final, no ponto final da Paulista, o resto das pessoas que estavam em volta falaram assim, porque da gente falou, olha, o fulano está te pedindo namoro. As pessoas falavam, aceita, aceita. Gente, isso é demais, isso é demais. Não. Mas onde você imaginar, a gente fez serenata. Como é que você consegue advogar? Eu não entendo, Juca, mas eu hei de trazê-lo, porque a produção já está pedindo para eu parar, né? Eu hei de trazê-lo mais. Você pode vir nos contar um pouco mais? Claro. Hã? Você sabe há quanto tempo a gente está para marcar isso aqui, né? Nossa, gente, vocês não têm noção. O Juca namora uma grande amiga minha e é da nossa cidade, porém não vive aqui, vive fora, também fora do país o tempo todo, então foi uma complicação. Mas eu quero recebê-lo mais vezes, quero que vocês comentem aí o que vocês querem saber dele, ok? E eu chamo novamente. E é isso aí. Juca, eu não posso, 2 braços, um só. Muito obrigada, meu querido, Obrigado, de querida. coração. Adorei. Obrigada, Vila Brasil, casa! É isso aí, meus amores. E é isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau! Do Vale TV, informação é tudo.